por isso que me parece um pouco surpreendente os parlamentares acharem que é uma boa ideia e que vai colar essa coisa de ter eleição 2 vezes por década. Isso é diminuir barbaramente o índice de democracia no país, não é não? Sem dúvida nenhuma que me parece um grande, enorme prejuízo, sim, para a democracia. Assim, a par de todas as aparentes contradições, me parece que o Congresso Nacional, tanto os senadores quanto os deputados, estão investindo numa perspectiva que talvez eles possam até avaliar mal, de estabilidade de seus mandatos, de uma certa garantia de que eles serão reeleitos, terão um mandato de 5 anos, que é um mandato maior do que é hoje, e isso dá, vamos dizer, uma estabilidade maior. Agora, você fez aí um apanhado histórico, vamos dizer, e também do cenário americano, e eu queria até chamar a atenção do seguinte: se nos Estados Unidos, em nível nacional, ou seja, para deputados, que são os representantes lá, para deputados você tem eleições para cada 2 anos, e aí você dá de presente para o presidente um congresso amigável ou não, você ali se exerce seu protesto ou a sua aprovação. Aqui já é uma coisa muito complicada, porque a gente já elege hoje tudo num pacote só. Você dá para o presidente o Congresso Nacional, que é eleito com ele, presidente. E assim fica o tempo todo o mandato. Né? Nós vamos saber numa eventual reeleição, que eu até hoje acho ela positiva a partir de agora, porque para mim é uma espécie de um recall que você vai ter para as políticas nacionais. Agora, isso é num cenário nacional. Nos Estados Unidos, nós vamos comparar, as eleições para os condados, elas acontecem, vamos dizer, ao mesmo tempo? De maneira nenhuma. Também são muito atípicas, locais, etc. E mais, lá eles têm eleições, como você bem assinalou, assim, para tudo. Vários cargos públicos, desde o poder judiciário lá realmente emana do povo, apesar de ser um poder técnico. Aqui não, o nosso poder judiciário é por nomeação ou concurso. Xerife, comando da segurança pública. Pois é. Exato. Então, segurança política, segurança pública. E aqui você toca numa questão interessante, que nossa Constituição ela tem como um projeto, como um propósito também, uma questão que é a democracia direta. Porque essas questões de costumes, locais, etc., elas deveriam estar entregues muito mais a plebiscitos e consultas populares. E que não acontecem. Essa, vamos dizer, é a expressão da democracia direta. Hoje nós estamos vivendo uma crise na democracia representativa, e eu gostaria muito que essa crise fosse superada, e eu acredito muito na democracia representativa, mas também nós estamos vivendo uma escassez, vamos dizer, de consultas da população em relação a muitas questões, principalmente aquelas questões que dizem respeito a costumes. Assim, questões de política econômica, políticas nacionais, etc., essas, de fato, elas dependem de uma grande conciliação para uma convivência e uma organização do próprio Estado. Agora, as questões de costumes, elas são muito mais entregues a cada um faz o seu. Né? De uma certa forma, os candidatos acabam chamando para si esses plebiscitos, incorporando, encarnando o plebiscito, né? Então, eu sou contra tal coisa, então vote em mim. E aí mistura tudo. E é impressionante como eles hoje, assim, têm como bandeira essas causas que são de costumes e que elas, de fato, elas dizem pouco respeito, vamos dizer, ao destino do país como nação, a um projeto de desenvolvimento, a um projeto econômico, a um projeto educacional, a um projeto de saúde. E muita gente se elege com base nessas questões. Pois bem, essas questões, elas ganham muito expressão local.
Isso tudo vai entrar numa grande e enorme confusão. Sobre o Senado, nós estamos também aqui, Flávio, eu nos perguntávamos, também parece haver uma certa contradição aí na vontade dos senadores nessa questão de diminuir o mandato. Sim. Primeiro, qual é a história desse mandato de 8 anos para os senadores, etc.? E alternado, né? E alternado. Em que a casa não se renova de uma vez só, né? O alternado é uma coisa muito interessante. Não tem nada que ver, vamos dizer, com um exemplo americano. Tradicionalmente, o Senado deveria ter 2, assim, pela nossa história democrática. Os estados deveriam ter apenas 2 senadores como representantes dos estados. Como é que surgiu esse terceiro senador e com esse mandato, vamos dizer, no meio? Pouca gente se lembra disso. Isso foi um golpe da ditadura. Foram os biônicos. No governo, os biônicos. No governo Geisel, o Congresso Nacional foi tomado pela oposição. O que fez o ditador? Fechou o Congresso, criou mais um senador por nomeação do presidente da República. E aí cada estado ganhou mais um senador, ou seja, passaram a ser 3. E, como no Brasil criar cargo é fácil, extinguir é muito difícil, esse cargo ficou aí para sempre. E estão aí com senadores eleitos de uma forma quebrada. A rigor, vamos dizer, nós teríamos, só 2 senadores eleitos a cada 8 anos. Por que 8 anos? É uma conveniência, eu nunca estudei a fundo este assunto, mas me parece que seja uma conveniência porque a ideia do Senado é que, ainda que ele seja eleito pelo povo, ele não é um representante da população, mas sim um representante do Estado. Da unidade. Da unidade federativa. E aí ter uma certa estabilidade e uma duração um pouco diferente. E não é só isso, né, Ricardo? Não parece. Ricardo, perdoe, não é só isso, mas a ideia do senador é também ser um pouco um decano, né? É aquele político velho, é aquele político experiente, é aquele político que já acompanhou o mandato de 7, 8 presidentes da República, sabe fazer política. Senado é lugar para Tancredo Neves, Senado é lugar para Leonel Brizola, para Franco Montoro, para Mário Covas, para político velho. Então a ideia é dar uma estabilidade mesmo e dar para os senadores muito tempo de atuação no Senado para que eles saibam. Inclusive a ideia de você alternar os mandatos, que eu gosto no caso do Senado, de eleger uns em 4, outros em 4, tem 4 anos tem eleição, mas um mandato de 8, é que você sempre tenha lá, nada contra ser só 2 senadores não, tá? Mas eu gosto da alternância porque isso quer dizer que você sempre tem gente com muita experiência. E como às vezes tem umas negociações complicadas, a gente está no mundo em que política funciona, né? As regras são feitas para quando a política funciona, não é o momento da relação executivo-legislativo. Mas você ter gente que sabe conduzir conversa, que sabe costurar acordos ali no meio dessa relação entre executivo e legislativo é bom, é conveniente. Então a ideia dos senadores seria um corpo bastante menor do que a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados são as correntes de opinião da nação, né? Aí é o caos, mas é aquele caos criativo, onde todas as correntes de opinião que têm representatividade o suficiente para conseguir eleger um deputado federal estarão lá representados. Então você faz aquela coisa que é para ser panela de pressão mesmo. E você jogaria o Senado para ser uma ferramenta de temperança nesse diálogo, né? E a lógica é bonita. E tem tradução arquitetônica dessa sua fala. A tradução arquitetônica está lá no Congresso Nacional. É isso. A concha que reverbera e a outra que abafa. É isso. É assim que a representação arquitetônica, desculpa te interromper. Não, claro. Mas é só para as pessoas entenderem que o Congresso Nacional, a partir do momento que o Poder Legislativo é aquele que é pensado, né, lá do Montesquieu para representar
as correntes de opinião da nação e, ao mesmo tempo, a temperança necessária para quando você está tendo esses debates, ou seja, aquelas pessoas que têm a noção do tempo. Olha, eu já vi esse tipo de crise acontecer 20 anos atrás, eu já vi esse tipo de crise. O desenho é bonito e ele faz sentido. E um dos medos que eu tenho com essa reforma nesse sentido, de diminuir para 5 anos, é que primeiro você iguala senador e deputado federal, e você começa a perder, você não só perde o hábito de consultar a nação, o que é ruim para os políticos, que eles vão ficando mais independentes em relação aos seus eleitores, porque veja, eu entendo o mandato de cargo executivo virar 5 anos sem reeleição. Eu entendo essa lógica. A gente pode ter um debate se é uma boa ideia ou uma má ideia. Diminuir o tempo do mandato do senador, aumentar o tempo do mandato do deputado federal, é uma coisa que não entra na minha cabeça. Não me parece que faça bem à democracia mesmo. É mal pensado. É quase como se você está literalmente caçando a representatividade popular, me parece. E você está tirando essa ferramenta de organização do diálogo no Congresso, que essa relação entre Senado e Câmara dos Deputados traz. O problema é que muito pouca gente entende como é que funciona esse jogo e por que aquelas duas casas são organizadas daquela forma, né? Sim, e é interessante você pensar no seguinte, até antes de aparecer essa reforma, né, nós, vamos dizer, que nos dedicamos ao sistema eleitoral e tudo mais, estavam muito mais preocupados e com outras questões que eu acho que são muito mais urgentes para o nosso país, né? Que é o nosso sistema eleitoral. Então, por exemplo, assim, hoje a influência das redes sociais e tudo mais, como é que isso tem repercutido na nossa democracia representativa, o nosso sistema proporcional de lista aberta, se ele está respondendo agora para a tradução da vontade popular. Então, por exemplo, hoje seria muito mais urgente a gente discutir se nós adotaríamos ou não um sistema distrital misto ou um sistema distrital, enfim, eu sou favorável ao sistema distrital misto, ainda que eu veja no sistema proporcional puro algumas grandes vantagens, mas não gosto do sistema proporcional de lista aberta. Pois é, todas essas questões, de repente, elas são atropeladas por eu vou aqui usar um termo inadequado, mas é por uma grande subversão da discussão. Porque, assim, olha, para tudo, porque nós vamos agora discutir a periodicidade das eleições e nós vamos discutir duração de mandato e unificar todas as eleições. Quer dizer, é algo que me parece totalmente fora do assunto. O assunto hoje, político e sociológico, não é esse. Né? Nós estamos vivendo uma outra crise. Assim, de onde saiu isso? Isso, então. De onde saiu? Existia alguma demanda popular a respeito? Não, popular não. Mas aí era o que eu ia trazer como minha próxima pergunta, porque acho que tem... Gostaria de te ouvir sobre a possibilidade aqui de uma hipótese, sobre uma hipótese, porque na semana passada foi noticiado, não precisamos fulanizar não, eu vou fulanizar na minha descrição dos movimentos, mas eu acho que a gente pode chegar... Mas na semana passada foi descrito pela jornalista Renata Agostini, do Globo, como os governadores e alguns líderes partidários em Nova York, no Brazilian Week, os governadores que se opõem ao governo Lula, estavam fechando questão no fim da reeleição. E isso, como o próprio Pedro descreveu, pode-se discordar ou concordar, mas a lógica é compreensível, dá para entender o interesse que eles têm em fazer isso. Então, a pauta entre essas figuras era, muito fortemente, acabar com reeleição presidencial, principalmente, mas isso acaba reverberando para todos os cargos executivos. Aí,
a gente tem, simultaneamente, o Davi Alcolumbre estava viajando com o presidente Lula para a Rússia e China. E não sei se essa conversa de reforma eleitoral apareceu lá. Mas o que a gente conhece da história das reformas políticas e das reformas eleitorais na Nova República é que nada disso acontece sem que os líderes partidários estejam muito conscientes e em consenso, se não absoluto, de uma maioria. Então, o que eu quero te perguntar é se a gente consegue traduzir essa PEC que passou na CCJ a partir dos interesses de partidos. Se talvez a resposta dessa nossa dúvida de porquê, da onde que está vindo isso, se pode passar pelos partidos. Porque é a única resposta que talvez me satisfaça politicamente, assim, de entender de onde que saiu. Se para os partidos é interessante, de alguma forma, concentrar eleições em anos únicos, espaçar entre si, se isso favorece ou desfavorece a fragmentação, se isso favorece ou desfavorece o centrão. Vai ser a única resposta, inclusive, para entender como que um homem como Davi Alcolumbre, que está fulo da vida com essa possibilidade do mandato de senador ser reduzido, talvez, eu ia usar um verbo meio chulo, mas talvez aceite que isso passe. Então, será que do ponto de vista dos partidos faz algum sentido? A minha avaliação não faz nenhum sentido. Nem para os partidos? Não, principalmente para os partidos. Tá. Principalmente para os partidos. Mas, viajando um pouco, eu acho que isso daí tem um pouco uma estratégia de uma política perversa, exatamente de desmontar os partidos políticos. Nós temos candidaturas independentes, e é uma iniciativa que eu identifico muito mais como um desejo individual de parlamentares, num consenso individual, do que num consenso partidário. Sim, do ponto de vista da máquina partidária, do sistema partidário brasileiro, que ainda que a gente precise evoluir muito, ele tem evoluído pouco, mas tem evoluído. Né? Nós temos um excesso de partidos, é verdade, mas que estava havendo uma redução dessa fragmentação. Mas eu tenho a impressão que se nós consultarmos os maiores líderes dos partidos, e dos partidos, vamos dizer, que têm uma tendência forte de ter uma disciplina partidária, nós não vamos ter exatamente uma concordância com isso daí, não. Para mim, é um movimento que congrega aí vontades individuais. A curto prazo. É uma coisa interessante. Esse pacote de emendas, fim de reeleição, coincidência das eleições, mandatos de 5 anos, etc., etc., isso daí é um projeto que vai ser inteiramente consolidado apenas em 2034. Ou seja, daqui a 10 anos, tá certo? Porque até lá você precisa acertar, você precisa prorrogar alguns mandatos e encurtar outros, para que haja coincidência. Então, na próxima eleição tudo bem, mas na outra, para prefeito, o mandato passaria a ser de 6 anos ou 5 anos, enfim, e é a partir daí que as coisas seriam acertadas. Tem uma geração aí que ainda ganha. Tem uma geração que ganha. Então, e essa já é a geração que vai votar nesse pacotão, entendeu? Eu penso, como advogado eleitoral, né? Assim, eu trabalho a cada 2 anos. Você, bom, então o seu interesse é que tenha mais eleições, sem dúvida nenhuma, também do ponto de vista profissional. Agora, daqui a 10 anos, eu vou estar com 73 anos, eu nem acho que eu espero estar aí em Ibiúna, lá na minha propriedade, olhando as plantinhas crescerem. Certo. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto.
Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.